Olá, estudantes da terceira série do ensino médio. Nesse vídeo a gente vai falar do cilindro. O cilindro é um sólido que a gente vê muito na nossa vida, não é verdade? A gente vê em casa, nas latas, em modo geral, ele tem um formato cilíndrico, quase alguns potes têm esse formato. Mas se a gente for olhar na rua, a gente vê muito também formato cilíndrico. Seja, por exemplo, nas estradas, já viram aqueles silos que guardam produtos agrícolas, tem o formato cilíndrico. Sem falar que às vezes a base de, por exemplo, a pé da cadeira, pé da mesa, tem um formato cilíndrico, já observaram? Então, o formato cilíndrico é o que mais aparece. Neste vídeo nós vamos falar do cilindro, mais especificamente o que tem relação com a área do cilindro. Vamos relembrar primeiro o que é um cilindro e qual a origem dele? Então vamos lá. Então você sabe que o cilindro é um sólido de revolução, sabiam? Mas primeiro, o que é um sólido de revolução? Vocês sabem me dizer o que é? Se não sabem, gente, significa que a gente não entendeu. Porque tem aquela fala, né, que vocês são muito comuns. Ah, eu sei o que é, mas não sei dizer como é que é. Se você não sabe dizer, se você não sabe falar, não sabe escrever sobre aquilo, significa que você ainda não entendeu adequadamente. Então vamos esclarecer de uma vez por toda, quando a gente fala em sólido de revolução, que não é somente o cilindro que vai ser um sólido de revolução. Vamos começar entendendo o cilindro. Então nós temos aqui, ó, o cilindro exatamente através da revolução do quê? De um retângulo. Aqui a gente tem um retângulo, onde nós temos a base menor, que eu estou chamando aqui BC, e tenho outro lado maior, BC, né? E DC seria o menor. E aqui nós estamos tendo, nessa animação aqui do cantinho, nós estamos vendo que ele está girando no sentido horário. E essa rotação que ele está fazendo vai dar exatamente a figura que a gente conhece como exatamente o nosso cilindro. Nesse caso, nós estamos falando do cilindro reto. O que significa um cilindro reto? Significa que, ó, dá uma olhadinha aqui, ó, no eixo de rotação, ele vai haver a coincidência com a altura. E além disso, significa o quê? Que com a base, esse eixo de rotação, está formando um ângulo de 90 graus, por isso que a gente chama de cilindro reto. Agora, quando a gente pega esse cilindro que está em 3 dimensões e planifico ele, o que significa planificar? É mais ou menos como se eu fosse abrir. Por exemplo, imagine uma lata onde eu abra e eu vou ficar com as duas superfícies da base, que são circulares ali, e a superfície lateral vai ficar um grande retângulo. Fácil, não é verdade? Então aqui eu tenho exatamente a planificação de um cilindro. Bem, aqui a área desse daqui a gente já sabe que é a área de um círculo. Como é que a gente calcula a área de um círculo? πr ao quadrado. A gente revisou em vídeos anteriores. E como é que a gente calcula a área de um retângulo? Base vezes a altura. Esta base aqui vale o quê? Essa base não estava em torno do círculo? Estava em torno do círculo. Em torno do círculo é o quê? É uma circunferência. Como é que a gente calcula o comprimento de uma circunferência? Porque eu abri a circunferência aqui. Como é que eu calculo mesmo? 2πr. Ou seja, este lado vale 2πr e o outro lado vale a altura. Portanto, a área lateral é base vezes altura, que vai dar 2πrh. Tranquilo? Agora, quando eu quero saber a área total de um círculo, o que eu tenho que fazer? Somar as áreas da base mais a área lateral. A área da base serão 2 vezes a área da base mais a área lateral. Só que a área da base vale πr ao quadrado. Vezes 2, 2πr ao quadrado. Mais a área lateral, que a gente acabou de falar, que vai ser 2πrh. Tranquilo, gente? Relembramos todos os conceitos que têm relação exatamente com o cilindro. Espero que vocês tenham gostado e até breve, pessoal.